E aí, gente doce, a receita que eu trouxe para vocês hoje é uma das que mais me faz bater o coração. Realmente, eu amo quando eu começo a sentir o cheirinho da massa fermentada. Para mim, é uma das 7 maravilhas do mundo. Eu demorei um pouquinho para entender o processo desse misterioso doce, que no final não é tão misterioso assim, mas existem algumas regras que nós precisamos segui-las. Mas eu vou explicar tudinho para vocês. Fiquem comigo? Então, vamos lá! Então vamos colocar na bacia da planetária, pode ser na mão também, mas você precisa ter bastante força, amiga. A farinha, os ovos e a água. E vamos misturar até ficar bem homogênea essa nossa pastinha. Então, ficou homogênea daquele jeito ali? É a hora de acrescentarmos o açúcar. De preferência, em 2 ou até 3 vezes vamos acrescentar o açúcar. Mistura um pouquinho do açúcar, mexe para ficar homogêneo, mistura mais o restante do açúcar e mexe para ficar homogêneo. Olha que massa linda que já vai ficando, porque o açúcar ajuda a eliminar os líquidos da farinha. Em seguida, depois que estiver bem homogêneo, porque o fermento não pode entrar em contato com o açúcar, vamos acrescentar o fermento fresco. E não precisa dissolver em água, tá? O fermento fresco vai entrar diretamente em contato com a massa. Depois que estiver bem homogênea a nossa massa, vamos acrescentar a pasta de laranja natural para dar aquele aroma bem saboroso. E aqui também acrescentamos a baunilha, mas eu não tinha ela em casa hoje, eu deixei de lado. A massa ficou bem homogênea, amigas. Você vai pegar ela com a mão, quando ela não grudar mais na tua mão, tá vendo aquele jeito ali? Agora é a hora de acrescentar a manteiga. Você não pode acrescentar a manteiga antes que a massa esteja nesse ponto ali, porque senão dá tudo errado no final. Acrescente a manteiga e deixa a massa bem devagarinho, ir mexendo, homogênea, até ela ficar bem elástica. E por último, acrescentamos o sal. Você pode até terminar de solvar a massa na mão. E tá vendo como ela tem que ficar? No ponto de véu, é aquele ponto ali. Chegou naquele ponto, a massa está pronta. Então agora o que nós vamos fazer? O que tem que fazer? Pirlare. Eu vou falar em italiano porque não lembro em português como que se fala. Mas esse é o método. Você vai puxar e vira e puxa a massa, vira e puxa. Tem que fazer esse processo porque ela tem que, como eu posso explicar? Ela tem que ficar toda homogênea e lisa. Então você vai colocar ela numa bacia, jogar farinha embaixo, farinha em cima, cobrir com um plástico e vamos fazer a primeira fermentação. Deixar ela crescer por uns 30 minutos. Não precisa deixar ela dobrar de tamanho, mas pelo menos a metade do tamanho dela ela tem que crescer. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos tirar todo aquele ar ali. Olha que maravilha, gente! Tira todo aquele ar, aperta tudo bem com as mãos para estourar bem as bolinhas de fermentação que fez. Aí vamos cobrir novamente com farinha, cobrir com o plástico e vamos deixar a noite toda lá na geladeira fazendo a segunda fermentação. Ela tem que descansar a noite inteira na geladeira. E no outro dia, a nossa massa ela vai estar bem crescida. Mas sabe aquele chique que a gente tem de vez em quando? Eu vi a massa crescida e comecei a apertar. E na hora de fazer o vídeo, eu já tinha apertado metade dela. Eu queria ter feito ver vocês como que ficava a massa bem fermentada. Mas enfim, o que você vai fazer? Eu vou dividir essa massa na metade. Deu praticamente 1 kg, 980 gramas cada metade. Porque se você quiser, você pode fazer ela inteira, mas a metade dela eu vou utilizar para fazer os pãozinhos doces, que vai ser um outro vídeo que eu vou fazer para vocês. E aí, então, vamos pegar 250 gramas de manteiga e vamos começar a estendê-la com o pau de macarrão. Não é um processo muito fácil, a manteiga tem que estar na temperatura uns 10 minutos
fora da geladeira antes de começar a estendê-la. Esses 250 gramas, gente, é para a metade da massa da receita que eu passei para vocês de 1 kg de farinha. Se você utilizar a massa inteira, você vai precisar de 500 gramas de manteiga. Você vai estender a manteiga de 18 por 20 centímetros mais ou menos, que é o necessário para a gente fazer o encaixe, né? O encaixe para fazer como se fosse a massa folhada, né? Do nossa brioche. Então, você vai estender a nossa massinha, a metade que a gente estendeu ela, estende até o suficiente que ela possa encaixar bem certinho o meio dela, que a manteiga fique bem certinho dentro, tá? E você vai levar ao freezer por uns 10 minutos, que ela tem que ficar durinha, não tão dura, tá, gente? A manteiga, elas tem que estar, tanto a massa quanto a manteiga, na mesma temperatura, na mesma consistência. Então, você vai estender e vai fazer a primeira dobra, que é a dobra dupla de 4. Passou os minutinhos lá do freezer, é hora de fazer a segunda dobra, que é a dobra simples de 3. Primeiro, nós vamos alargá-la um pouquinho nas laterais, que vamos alargar em média de 28 centímetros de largura, e vamos estendê-la a 55, 60 centímetros, mais ou menos. Então, você vai fazer a dobra simples ali, ó, dobra no meio e dobra por cima. Essa é a simples de 3. Leve ao freezer por mais 10 minutos. Passados 10 minutos, é hora de estender e começarmos a cortar os nossos triângulos. Você vai estendê-la, ela tem que estar a 24 centímetros de largura, tá? E uns 3 milímetros e meio, mais ou menos, de altura, tá? A espessura dela tem que ser uns 3 centímetros e 3 milímetros. Você vai dividir, ó. Se você quiser fazer as brioche grande, você vai utilizar os 24 centímetros. Se você quiser fazer brioche mini, que é o que eu fiz, eu dividi a metade, fiz 12. Aí o que eu fiz? O que tem que fazer? Cortar os quadradinhos de 7 centímetros de largura. Cortou de 7, tanto para mini quanto para brioche grande. Aí você vai fazer os triângulos ali, ó, corta no meio. É super fácil, gente, super prático. Depois que você pega o jeito, você vai rapidão e você corta. Aí é só começar a fazer as briochinhas, olha que lindo. Primeiro dobra a primeira partezinha, você tem que dobrar a parte de trás, encaixá-la ali. E depois empurra com a mão inteira até chegar no final da mão ali. Dobra a pontinha, dobra mais um pouquinho e empurra. Olha que lindo. E aí, você vai separar as brioches que você quiser comer, né, nesse dia que você fez. Você vai preparar para a terceira fermentação, que precisa de mais ou menos umas 4 horas. É só colocar dentro do forno com a luzinha acesa, que ele fica bem quentinho lá dentro. Umas 4 horas é o suficiente. E o restante das brioches que sobrarem, você vai colocar uma do ladinho da outra encaixadinha e vai levar ao freezer. Se você tiver batedor de temperatura, melhor. Se você for um profissional, um proprietário de confeitaria, é importante que passe primeiro pelo processo de abatedor de temperatura. Depois vai para o freezer. Mas pode arriscar de levar diretamente ao freezer. Aí, no outro dia, você vai retirar do freezer 9 horas antes de você colocar assar. Então, se você tem que assar eles às 6 horas da manhã, às 9 horas da noite, mais ou menos, você tem que retirá-lo, congelado mesmo, e vai colocar lá no forno com a luzinha acesa ou num lugar bem quentinho. Ele vai, durante a noite toda, fazer a fermentação e de manhã cedo ele vai estar prontinho para você assar. E antes de levarmos ao forno nossas brioches, precisamos preparar essa misturinha de gemas e leite. É sempre metade, gente, metade de gemas, metade de leite. Você vai utilizar para pincelar as brioches depois que elas estiverem fermentadas, antes de levarmos ao forno. Essa misturinha pode ser conservada na geladeira por uns 3 dias,
tranquilamente. Você vai enfornar as brioches a 160 graus por aproximadamente 20 minutos. E enquanto as nossas brioches estão lá no forno, temos que preparar uma outra misturinha de água e açúcar. Aqui também, sempre metade de água e metade de açúcar. Gente, vocês não têm noção como é bom sentir o cheirinho de brioche no ar. Como eu disse, pra mim é uma das 7 maravilhas do mundo. Então, recém retiramos do forno as briochinhas, vamos pincelar com aquela misturinha de água e açúcar. E agora é a hora de rechear, né, gente? Você pode rechear com o sabor que você preferir. Eu aqui utilizei o creme de avelã, de chocolate. Você pode utilizar marmelada de frutas, creme de confeiteiro, creme chantilly, que é o creme de confeiteiro mais o chantilly montado. Por fim, decore com o açúcar de confeiteiro e saboreie essa maravilha que parece uma nuvem, que é deliciosa em todos os momentos do dia, de manhã, de tarde, de noite. Aproveitem! Tenho muito sucesso com essa receita, tenho certeza que vocês vão fazer e vender, ou fazer e comer, porque é muito boa essa receita. Aqui na Itália faz muito sucesso e com certeza aonde for feita ela fará muito sucesso também. E claro que aqui eu utilizei os instrumentos mais acessíveis possíveis, mas se vocês forem profissionais e trabalharem nos seus locais de trabalho, seguirem à regra as minhas instruções e a minha receita, o resultado é excelência. E eu garanto para vocês. Então, se gostou, já vai deixando seu like pra mim, porque eu tenho certeza que você gostou. Esse vídeo deu muito trabalho, porque eu quis deixar o maior número de informações possíveis para que vocês tivessem ótimos resultados. Então, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para receber sempre as novidades, ativa o sininho aqui embaixo, compartilha com o maior número de pessoas possíveis, para que essa família cresça e eu possa estar sempre por aqui trazendo novidades para vocês. Um beijo grande no coração e nos vemos no próximo vídeo!